lá em Camará, Irajá, eu poderia trazer uma ministração de lá, porque todas foram muito boas, mas tem 2 dias que tem uma palavra no meu coração para ministrar sobre medo. E o medo, ele trava as pessoas. O medo trava ministérios. O medo trava famílias. Eu fui procurar o significado da palavra medo. E medo é estado efetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Emoções humanas básicas que surgem em resposta a uma ameaça percebida ou real, preparando o corpo para lutar ou fugir. Ele envolve reações físicas, como aumento de batimento cardíaco, liberação de adrenalina, além dos efeitos psicológicos. Embora seja fundamental para a sobrevivência, o medo pode se tornar um problemático, quando se torna excessivo ou irracional. Como assim, pastor? Tem pessoas que no meio de um tiroteio ela trava. Ela não consegue sair do lugar. Isso para ela é um problema, porque está dando um tiro. Ela precisa sair dali. Quando eu era menor, eu sempre achei que eu não tinha medo de altura. E quando eu era menor, eu fui para um shopping e eu olhei bem de cima e a minha perna doeu. Deu um calafrio na minha perna. E aí eu perguntei para minha tia, eu falei assim, poxa, eu senti um calafrio na minha perna quando eu olhei lá de cima, por que isso? E ela falou assim, porque você tem medo de altura. Eu falei, eu não tenho medo de altura. Ela falou, você tem. E depois desse dia, eu aprendi que eu tinha medo de altura. Mas isso nunca me paralisou. Eu sempre subi em torre, sempre subi em escada, olho para baixo, sinto a mesma frieza na perna, mas eu nunca permiti que isso me paralisasse. Eu entendi o meu medo. Eu entendi e eu falei assim, você não vai me parar. Você não vai me travar. Porque o medo, ele vem muitas das vezes, sabe do que? De um trauma. Algo que aconteceu lá atrás e que hoje você tem receio que aconteça de novo. E isso é o seu corpo respondendo, dizendo assim, ó, tá vindo uma ameaça, alerta de perigo. E você começa a ficar com medo. Começa a vir uma sensação de ansiedade, começa a vir um tremor, um temor. E você fala assim, não, isso eu não posso entrar de novo. Mas muitas das vezes, irmãos, o diabo usa esse medo para nos travar. E eu separei alguns pontos bíblicos aqui, aonde nos mostra que o medo pode ser sim um mecanismo de defesa, mas também o medo pode ser algo que nos trave e não permita que nós avancemos no que Deus quer. O primeiro que eu separei assim, ó, o medo faz nós quebrarmos princípios de Deus. O medo faz nós quebrarmos princípios de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 20, do verso 1 ao 3. Nós vamos ver um homem que era conhecido como o amigo de Deus. Um homem que tinha uma fé grandiosa, mas o medo fez ele quebrar um princípio muito grande. E sabe qual é o pior? Fez com que ele quebrasse um princípio e quase trouxesse uma maldição para um povo todo. Gênesis, capítulo 20, verso 1 ao 3, vai dizer assim: Abraão partiu dali, capítulo 20, verso 1 ao 3. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre os Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar com estrangeiros. Ele dizia a respeito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si como esposa. Verso 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Só tem, não, até aí. Escuta bem, de certo modo, para que os irmãos entendam, Abraão não estava mentindo por completo, porque Sara era irmã dele.
por parte de pai e não por parte de mãe. Porém, o motivo dele falar que ela era a irmã dele era uma mentira. Ele falava isso porque Sara era bonita demais e ele tinha medo que os reis matassem ele para ficar com Sara. Então ele começou a falar: olha, ela é minha irmã. E aí o rei Abimeleque pegou ela para ser sua esposa, já que era irmã, não tinha vínculo nenhum. Deus apareceu para Abimeleque e falou assim: olha, você vai morrer, porque você pegou uma mulher que é casada. E aí Abimeleque falou assim: não, Senhor, eu não tenho culpa sobre isso. Ele falou que era irmã dele. Aí Deus falou para Abimeleque assim: então você devolva a esposa dele e você peça para ele orar por você. Por causa do medo da morte, Abraão podia ter trago a morte para outras pessoas. Por causa do medo da morte, Abraão quebrou o princípio bíblico de Deus não gostar de mentira, de que o pai da mentira é o diabo. Por causa de medo, irmãos, muitas pessoas quebram princípios bíblicos por causa de medo do patrão, de medo de que eu fiz algo que vai trazer alguma coisa, então eu vou mentir para que seja encoberto isso. Nós trazemos maldições para a nossa vida, nós trazemos maldições para a nossa casa, nós trazemos maldições para a vida de outras pessoas. Então não permita que o medo faça você quebrar princípios bíblicos. Não permita que o medo faça você ir contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Não permita que o medo faça você ir na contramão do que Deus tem para a sua vida. Abraão era homem de Deus, mas temeu e atraiu para ele e para o reino de Abimeleque morte. E quantos de nós não fazemos isso? Fazemos algo de errado, que nós somos falhos, somos mesmo, mas para encobrir o nosso erro nós mentimos. Para encobrir nossas falhas nós mentimos. Para encobrir nossos fracassos nós mentimos. Não, ninguém vai descobrir. É melhor, é uma mentirinha santa, ninguém vai perceber. Qualquer mentira quebra princípio de Deus. E qualquer princípio de Deus quebrado atrai para nós maldições irreparáveis. Maldições que podem destruir a nossa casa. Maldições que podem destruir a nossa vida. Maldições que podem destruir o nosso ministério. Então entenda isso de uma vez por todas. Não quebre princípios por causa de medo. Deus tem princípios. Tenha em você a consequência do seu erro, mas não tenha em você a consequência do princípio quebrado de Deus. Eu errei. Davi falou assim: Deus, eu errei contra ti, e somente contra ti errei. Retire de mim tudo, Deus, mas não retire de mim o seu espírito. Ele entendeu que ele quebrou um princípio com Deus, mas ele não podia continuar com esse princípio quebrado. Ele precisou restaurar o pilar dos princípios com Deus e voltar aonde ele caiu. Quando você erra, não encubra o seu erro com outro erro. Assuma o seu erro e reconstrua altares de princípios. Reconstrua altares de princípios. Reconheça: eu errei. Eu quero pedir perdão. Eu quero falar que eu falhei com você. Eu falhei com o senhor, patrão. Eu falei com a senhora, esposa. Eu falei com o senhor, esposa. Eu falei contigo, meu filho. Mas não encubra o seu erro com outros erros, porque senão você vai acabar num abismo tão fundo que ninguém vai conseguir tirar você de lá. Então o medo, ele faz com que nós quebramos princípios. O medo é uma arma que o inferno usa para nos paralisar. O medo, romper o medo, é o segundo tópico. Romper o medo nos traz salvação. Fala assim: romper o medo nos traz salvação. Abre a tua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao 17. Esther, capítulo 4, verso 8 ao 17. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther,
e a informar-se da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Pode ir. Ataque retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. Me ajuda aí, volta aí. Tá aí? Mulher que aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado será morto, a não ser que o rei lhe estenda um cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Verso 12. Quando informaram Mardoqueu a resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outras partes para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá e reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. 17. Mardoqueu retirou-se, fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Deixa eu explicar a vocês de forma rápida. Estavam tratando um plano para matar os judeus. Esther era rainha, estava lá no palácio. Então Mardoqueu, que estava fora do rei, do palácio, mandou avisar Esther: olha, estão traçando um projeto para matar os judeus. Precisamos que você vá interceder pelo rei em nosso favor. Então a rainha Esther falou assim: Mardoqueu, existe somente uma lei que vigora. Se a pessoa chegar até o rei sem ser chamada, se o rei não apontar um cetro para ela, a ordem é que ela seja morta. Se eu for até ele e ele já não me chama há 30 dias, e ele não apontar o cetro para mim, eu vou morrer. O medo dela era a morte, mas o que estava em jogo era todo o povo judeu. Então ela precisou romper o medo para conseguir trazer salvação para os seus. Ela precisou romper o medo da morte para conseguir trazer salvação para os judeus. Às vezes, irmãos, romper o medo é necessário. Saber qual é o medo que você tem, romper isso faz você alcançar o que você não alcançou até hoje. E a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias de jejum, de oração, ela chega até o palácio do rei, até o pátio interno do rei. E o rei olhou para ela, e a Bíblia diz que ele estendeu o cetro para ela e recebeu ela. Eu tenho certeza que depois disso ela teve a coragem de chegar no rei outras vezes, irmãos, porque ela rompeu o medo. Ela entendeu que o rei a amava e não tinha o porquê ela não chegar até o rei. Mas se ela não conseguisse romper o medo dela, além de não trazer salvação para o seu povo, ela continuaria com uma barreira, com um muro na frente dela que impedia ela de chegar até o esposo dela. Não era até o rei, mas até o esposo dela. Você entende isso? O medo trava você de alcançar o que Deus tem para você alcançar. Então comece a entender aonde está o seu medo e alcançar, aprender a romper esse medo. Pastor, eu tenho um desejo enorme de abrir um negócio, mas eu tenho medo. Eu tenho um desejo enorme de fazer algo para Deus, e Deus já botou no meu coração, mas eu tenho medo. Rompa esse medo. Alcance o que Deus tem para você. Não permita que as dores do passado venham impedir que você alcance o novo de Deus na sua vida. Esther precisou romper o medo
te faz viver o extraordinário de Deus. Pastora Gleice estava falando aqui. Foi aqui? Ou no grupo, na reunião do louvor, você estava falando sobre extraordinário e ordinário? Ela estava falando com o pessoal do louvor sobre ordinário e extraordinário. Ordinário é algo comum, é algo que flui, né? Quando você vai para o quartel, você aprende muito sobre isso. O cara fala assim, ordinário, marche. E ele não está chamando o soldado de ordinário. Ele está falando assim, numa ordem comum, marche. Numa ordem comum, marche. Nada, não faça nada do que é fora do comum. O medo te faz viver o ordinário. Mas quando você rompe o medo, você vive o extraordinário. Quando você rompe o medo, você alcança o que Deus quer que você alcance. Deus está lá, projetou algo, bota no seu coração. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu quero te usar para você libertar o povo de Israel. Moisés fala assim, como é que eu vou chegar até o rei? Como é que eu vou chegar? Ele vai me matar. Aí Deus fala para si, Moisés, eu sou contigo, está com medo de quê? Mas eu nem sei falar, sou gago. Moisés, eu te fiz assim, está com medo de quê? Rompa esse medo. Sua família viveu só até hoje. Comece a viver além, porque Deus te chamou para viver além. Deus não te chamou para viver na base desse mundo. Deus te chamou para viver acima da base desse mundo. Você entende isso? Quem vive o ordinário é quem tem a visão limitada. Quem vive o extraordinário é quem tem a visão de águia, vê além, vê à frente, vê acima de tudo. Quem vive o extraordinário, irmãos, quem vive o extraordinário, ele entende o que Deus tem para a vida dele. Você não vê profeta nenhum de Deus dentro da Bíblia vivendo o ordinário. Nenhum. Já viu alguém clamando para fogo do céu descer fogo do céu? Só extraordinário. Você já viu alguém clamando para o sol parar? E o sol parou? O problema é que o sol não parou. Sabia? Porque quando foi escrito a Bíblia, as pessoas não entendiam isso. Mas o sol não parou. Algo aconteceu pior do que o sol parou. Você sabe o que foi? A terra parou. Porque o sol fica parado. O que se move é a terra. Deus travou a terra durante 12 horas. Porque um homem de Deus falou assim: o sol precisa parar, porque eu preciso achar os inimigos. Só quem vive isso é quem vive além do seu tempo. Só quem vive isso é quem vive o extraordinário, que rompe o medo. Só quem vive isso consegue entender isso. Você tem noção do que você orar e os pássaros virem alimentar o povo? Você tem noção do que é você estar no deserto e uma coluna de fogo acompanhar? Você está no deserto e uma nuvem de glória acompanhar? Irmão, só quem vive isso é quem vive rompendo o medo, irmãos. Quem vive rompendo o medo. Quem não rompe o medo não vive o que Deus tem para ele viver. Extraordinário, sobrenatural. A pessoa fica limitada no medo. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu não tenho coragem. Deus fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque a coragem vem de nós. A coragem vem de dentro. Eu preciso romper o medo que está travando a minha vida. Ah, mas e se não der certo? Eu vou levantar e vou continuar andando. E já caí 10 vezes, eu vou levantar a 11ª e vou continuar andando. Já não deu certo 20 vezes, eu vou tentar de novo e vou continuar até dar certo. Eu não posso deixar que nada me trave. O medo não pode te travar. Fala assim para o seu irmão: um medo. Fala para ele mais forte: um medo. Fala com fé agora. Fala: o medo não pode te travar. Agora só você fale para ele: o medo não pode te travar. O que tem travado o medo, irmãos? A sua vida. O que tem travado o medo?
Ou melhor, o que o medo tem travado na sua vida? O que o medo tem travado no seu ministério? O que o medo tem travado na sua família? O que o medo tem travado na sua vida financeira? O que o medo tem travado? Hoje é dia de você destravar isso. Eu não aceito mais viver com medo de não dar certo. Eu não aceito mais viver com medo de, ficar sozinho. Eu não aceito mais viver com medo de não avançar. Eu não aceito mais viver com medo de que não dá, que eu não sei fazer. Faça! Rompa o medo e você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Rompa o medo e você vai ver Deus fazendo algo, levando você a viver algo grandioso na sua vida. Terceiro tópico: o medo me desconecta do meu propósito. Fala assim: o medo me desconecta do meu propósito. Leiamos 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 3. Diz assim, 1 Reis 19, do 1 ao 3. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro. Cadê? Ela mandou. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Verso 3: Elias teve o quê? Teve o quê? E fez o quê? Fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Escuta bem, irmãos. Deixa eu contar o que aconteceu alguns dias antes disso acontecer. Elias falou para Acabe: reúna os profetas de Baal, reúna os profetas dos outros deuses. A Bíblia vai dizer que são em torno de 850 profetas. E ele vai falar assim: Elias, fala assim, vamos fazer uma disputa. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o nosso Deus. E podem começar vocês. E a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal e dos outros deuses ficaram meio-dia clamando ao deuses dele. Elias, ainda de forma soberba, começou a ridicularizar eles e falou assim: olha, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, grite mais alto. Então eles começaram a rasgar a roupa, se martirizar, clamando a esse Deus. Bateu meio-dia e nada aconteceu. Elias falou assim: agora é minha vez. Falou assim: ó, repare o altar, pegue 12 pedras, repare o altar, conserte o altar. Depois ele falou assim: ó, taque água, limpe o altar, taque mais água, limpe o altar. E ele clamou em alto e bom som e falou assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu para que esse povo saiba que em Israel há um Deus. E a Bíblia vai dizer que antes de terminar de falar, o fogo desceu e consumiu o holocausto. Ele matou a fio da espada todos os profetas. O homem estava cheio de Deus. Mas de repente veio uma voz, e com essa voz veio o medo. Avise a Elias que amanhã, se até amanhã a essa hora eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, que os deuses me castiguem. Você imagina? Ele permitiu que essa palavra entrasse dentro dele e destruiu todas as bases de fé dele. E a Bíblia vai falar que ele começou a fugir. Você, depois, se quiser continuar lendo, você vai ver que ele continuou fugindo. E ele vai falar assim: Deus, só sobra eu dentre os profetas, me leve, acaba com o meu sofrimento, não quero mais. E Deus fez ele dormir. Deus deu alimento para ele, e Deus falou para ele: Elias, ainda não é hora de parar, você ainda tem muito que caminhar. Mas ele continuou com medo e continuou fugindo. E aí Deus vai falar assim: abra a tua Bíblia aí, no capítulo 19, verso 16 do 1 Reis. Aí Deus falou assim: já que você não quer, já que você se desconectou do meu propósito por causa do medo,
verso 16, desculpa. 19, verso 16. 16. Isso. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Olha o que aconteceu por causa do medo. Ele se desconectou do propósito e ele foi substituído. Escuta bem, igreja. Pode ser uma frase que vocês me ouvem falando muito, ou já tem um tempo que eu não falo isso, mas eu volto a falar para ressuscitar ou suscitar isso no coração de vocês. Deus, Ele muda um sonhador, mas Ele não muda o sonho. O profeta precisava continuar tendo, mas Elias, por causa do medo, se desconectou. E aí Deus mudou o profeta. Cuidado, para Deus não estar substituindo você no seu ministério, porque você está desconectado do seu propósito. Cuidado, para você chegar depois e falar assim: eu não faço falta, porque Deus já colocou alguém no seu lugar. Deus te ungiu para um tempo como esse. Deus te capacitou para um tempo como esse. Deus te colocou aqui para um tempo como esse. Mas se você continuar desconectado, Deus vai substituir o sonhador, porque o sonho, o propósito precisa continuar. Quem está entendendo isso, diga amém. Então guarda isso no seu coração. O medo também te desconecta do propósito. Quarto tópico: o medo trava o seu potencial. O medo trava o meu potencial. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 11. Um homem chamado Gideão. Quantas vezes já me ouviram falar sobre ele aqui? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiezítria. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Vou repetir para vocês, pode deixar lá. Vou repetir para vocês o que eu tenho falado há muito tempo. Gideão se via como poderoso? Sim ou não? Não. Gideão se via como guerreiro? Sim ou não? Não. O cara estava escondido, irmão, malhando trigo no lugar de prensar uva. Onde que ele se via como guerreiro? O medo estava travando o potencial dele. O medo estava travando a força que ele tinha interna. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, se você ler antes disso, vai dizer que o povo, ele estava escondido. Tudo que eles faziam escondido, porque o pessoal dos midianitas, quando vinha como gafanhoto, consumindo tudo que eles faziam. Então eles começaram a temer, fazendo as coisas escondidas. E aí o medo fez com que o potencial de Gideão, de ser um guerreiro, de ser poderoso, travasse o que ele tinha. E o anjo veio para destravar isso. Olha o próximo verso, verso 13. Olha o que vai acontecer. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: olha só o potencial que estava dentro de Gideão. Com a força que você tem, não é com a força que eu vou te dar, é com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Com a força que você tem. O medo que estava em Gideão estava travando o potencial que estava na vida dele. Você tem força, você tem um chamado, você tem um potencial para alcançar o que Deus te chamou para alcançar. Mas talvez o inimigo tenha travado isso na sua vida. Mas hoje eu estou dizendo, como aquele anjo na árvore de Ofra, eu estou aqui para destravar o potencial de Deus na sua vida.
Eu estou aqui para dizer que você é aquilo que Deus quer que você seja. Você tem dentro de você o potencial e a força que Deus quer que você tenha. Você tem dentro de você o fogo que arde dos céus para a sua vida. Você tem dentro de você a inteligência que Deus quer que você tenha para alcançar o propósito que Ele te botou nessa terra para você exercer. Você é profeta, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido. Você tem em suas mãos o poder e a chave da vitória que está em Jesus. Jesus disse que através do meu nome você alcançará o que você quiser, se você pedir ao Pai. Tudo que pedires em meu nome ao Pai, isso vos dará, não para que o Filho seja glorificado, mas o Pai. Escuta, por mais que o diabo esteja querendo atrapalhar e apagar o potencial que há dentro de você, eu estou aqui para dizer que você tem potencial para alcançar o que Deus quer para a sua vida. Eu estou aqui para dizer que você é, para um tempo como esse, o melhor projeto que Deus tem para o complexo alemão. Eu estou aqui para dizer que Deus vai alcançar a sua família através de você. Você tem potencial para levar a sua família a viver o melhor tempo que Deus tem para a vida dela. Basta você entender o potencial que Deus tem para a sua vida. Não deixa nada de falar o contrário. Dentro de você há um brilho do Espírito Santo, há uma força. Você é guerreiro, você é valente e você é poderoso em Cristo Jesus. Não permita que o medo traga o seu potencial. Fala para o seu irmão, não permita que o medo traga o seu potencial. Escuta bem. Estou falando baixinho, bem pausadamente para os irmãos entenderem. Quinto tópico. O medo trava as suas conquistas e os seus avanços. Assim, o medo trava conquistas e avanços. Fala, conquistas e avanços. Abra tua Bíblia em Números capítulo 13, verso 26 ao 33. São 15 para 9. Quer que eu pare, irmãos? Posso continuar mais um pouquinho? Até 9 e 10 a gente termina esse culto. Números capítulo 13, verso 26 ao 33. Diz assim: eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas. Contudo, o povo que de lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anequins. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens tinham ido com ele, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado, e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os nefelins, isto é, os anequins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Escuta bem, irmãos, vou te contar um resumo dessa história. Deus prometeu a terra que manava leite e mel. Deus disse para eles que Deus ia dar. Deus iria lá e ia dar para eles. 40 anos se passaram no deserto. Eles chegam na terra e antes de entrar, Moisés fala para entrar 11 espias. E a Bíblia vai dizer que desses 11, quando voltaram,
9 disseram: a terra é perfeita, a terra é linda, a terra mana leite e mel. Precisam de 2 pessoas para carregar cacho de uvas. Porém, não é para nós. Lá existe gigante, as cidades são fortificadas. Nós olhamos para os camaradas, nós nos sentimos gafanhotos. E quando eles olham para nós, eles também nos olham como gafanhotos, de tão pequenos que nós somos. Não dá para nós, sendo que Deus já tinha prometido. Deus falou que ia dar para eles. Sabe o que aconteceu? Caleb falou assim: não, entenda o seguinte, foi Deus que nos prometeu. Se Deus se alegrar de nós vamos lá e vamos conquistar a terra, porque foi Ele que prometeu. Nós não estamos indo com a força do nosso braço, não podemos permitir que o medo nos trave. Mas eles começaram a espalhar um relatório negativo. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, verso 35. Olha o que Deus vai falar. O resultado de uma vida ou do medo entrar nas pessoas. Deuteronômio capítulo 1, verso 35. Capítulo 1, verso 35. Diz assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Ninguém desta geração, bota lá não, 36, 35, deixa eu ler por aí. Ninguém desta geração má verá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Verso 36, olha aí, ó. Exceto Caleb, filho de Jafoné, ele haverá, e darei a ele e aos seus descendentes a terra, a quem pisou o Senhor com integridade, a quem seguiu o Senhor com integridade. Só quem assumiu a terra foi Caleb e Josué, porque foram os 2 únicos espias que voltaram sem medo de conquistar o que Deus já tinha liberado sobre eles. O problema é que Deus já liberou diversas promessas. A pastora Grace fala que são mais de 8.000 promessas na Bíblia. Deus já liberou sobre nós. A Bíblia vai dizer que todas as bênçãos já estão liberadas para nós nas regiões celestiais, mas o medo nos trava de conquistarmos essas bênçãos. Se está tudo liberado, irmãos, por que nós não conquistamos? Se está tudo liberado, o porquê que nós não conquistamos? E para finalizarmos, 6º e último tópico: o medo nos trava de viver o extraordinário. Fala assim: o medo nos trava de viver o quê? Agora só vocês, vai. Agora com fé, vai. O que é o extraordinário? É além do comum. Além do quê? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 25. Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Escuta bem, irmãos, todos sabem e conhecem essa história. Depois Pedro teve medo, perdeu o foco, afundou, clamou Jesus. Jesus pegou as mãos dele, levantou, e os dois voltaram andando sobre as águas para o barco. Mas escuta bem, você presta bem atenção nessa história. Vamos olhar pelos olhos naturais. Chega Jesus andando sobre as águas. Os discípulos estavam com medo, acharam que era um fantasma.
aí o mais abusado, o mais ousado, fala para ele assim: se és tu, mande que eu vá até aí. E Jesus simplesmente falou para Pedro. Jesus não falou para o mar, falou para Pedro: vem. Jesus não virou para o mar e falou assim: mar, fique sólido para Pedro passar. Não. Jesus falou para Pedro: Pedro, passe por cima do seu medo, vem. Pedro, vem. Agora, aos olhos naturais, eu quero que vocês imaginem como estava a mente de Pedro, que estava acostumado a andar no mar, que estava acostumado a velejar, que estava acostumado a estar dentro de um barco no mar. Ele sabia que a gravidade ia fazer o que com ele? Não, ele não era criança. Ele não era criança. Você imagina, se você está aqui na laje e eu viro para você e falo assim: ó, pode andar, que você não vai cair. Não pula da laje não. Você anda, que você vai continuar. Você vai ir? Porque eu não sou Jesus. Entende isso, irmãos? A natureza nossa, o medo nosso, vai falar assim: não, eu vou afundar, eu vou cair. Mas você não pediu para você, vir até mim? Estou liberando isso para você, Pedro. Mas Pedro, ele precisou romper isso. Sabe o que é mais importante? Ele precisou romper. Ele não ouviu Jesus falando para ninguém: mar se solidifique, que haja uma madeira, que venha um peixe. Jesus deu uma ordem para Pedro: você tem que romper esse medo. Você tem que assumir que você tem medo e romper isso. Vem. Pedro teve que subir. Eu fico imaginando Pedro subindo na polpa do barco, olhando a água e imaginando: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Estava ventando, o mar estava agitado. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Agora, sabe qual é interessante? Escuta bem. Eu fico imaginando na roda, depois do que aconteceu, os 12 zoando Pedro: você afundou no mar. Você foi lá, ó, ficou pedindo socorro, até pescador. Aí eu imagino Pedro: mas eu andei com o mar, você. Mas eu fui, você. Eu fui na ida, afundei, Jesus me levantou e eu voltei andando. E você? Você pode testemunhar isso sobrenatural? Você pode, João? Você pode, Judas? Você pode? Eu posso. Eu posso. Por quê? Porque eu rompi o ordinário. Eu rompi o medo. Eu avancei no que Deus queria. Se coloca de pé, irmãos.